Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Júlio César, sou advogado, especialista em direito processual civil e direito tributário. Claro, como todo advogado, que estudamos muito, 5 anos, pós-graduação e a vida inteira, eu atuo em várias áreas. Mas eu estou aqui para falar com vocês rapidamente sobre empreendedorismo na área jurídica. Eu falo sobre empreendedorismo em várias áreas, tenho falado disso em várias palestras para pessoas de várias faixas etárias, substancialmente aos mais jovens. É difícil falar disso porque eu não estou mais tão jovem, mas assim, eu tenho atuado já há bastante tempo na área jurídica e o meu forte é vendas, o meu forte é empreender nessa área. E como advogado, eu vejo muitas pessoas, muitos colegas, muitos estudantes, muitos candidatos a exame de ordem ou recém-aprovados em exame de ordem querendo empreender como advogados, até porque não existe vaga de juiz, promotor, procurador para todo mundo. Não existe vaga no serviço público para todo mundo e a tendência é que nos próximos anos isso seja, os concursos tenham uma certa redução para ajuste na economia brasileira. Como conseguir vender? O que eu posso dizer para vocês é que, claramente, o mercado brasileiro, assim como qualquer mercado mundial, ele é muito aquecido e as pessoas precisam defender os seus direitos em vários níveis, né? Ações baratas, ações de médio valor e ações de grande valor, né? As ações baratas são muito interessantes porque elas num volume muito grande e numa velocidade mais rápida, ela gera resultados. As ações de médio porte, elas têm aí uma tramitação maior, e as ações de grande porte, normalmente elas demoram bastante e acabam sendo resolvidas por meios extrajudiciais. Então, qual é o segredo? Quais são os segredos? Quais são os caminhos para que você consiga montar uma carteira de clientes, para que você possa, num rápido momento, começar a ter aí uma subsistência, começar a se manter com o seu serviço advocatício. Então, eu enumero para vocês o seguinte: vocês precisam previamente, né, um momento de investimento em conhecimento técnico. Então, para nós, advogados, a graduação é muito importante, mas você vai descobrir que ela é uma base que preenche 20% daquilo que você vai precisar. Uma pós-graduação certamente vai enriquecer, mas é possível que você tenha que fazer pelo menos 3 pós-graduações. Imprescindível que você tenha uma pós-graduação em direito processual civil. Tudo tramita, ou quase tudo tramita pelo direito processual civil. Se você pretende militar na área penal, imprescindível. Direito processual penal, não tem outro jeito. Você pretende militar nessa área. Então já temos assim 2 áreas específicas. Você precisa ser especialista no direito objetivo e subjetivo da área que você pretende atuar. Portanto, se você pretende atuar na área de família, você pretende atuar na área tributária, você pretende atuar na área penal, você precisa ser um especialista naquela área. Por quê? Porque o direito, na prática, é feito de detalhes que não são ensinados na faculdade, até porque não tem tempo para isso, tá? É necessário que você tenha esse conhecimento técnico. Então nós já temos aí pelo menos 3 pós-graduações que você pode fazer. Gente, pós-graduação é barata. Por quê? Porque você vai ter um foco específico numa área, num curto espaço de tempo, e existem inúmeras instituições que fornecem essas especializações aqui na cidade de São Paulo e via EAD para todo o Brasil e até para fora do Brasil. Então, fique atento a isso. Uma outra coisa, a partir do momento que você entra na faculdade, você precisa entender que advogado não é uma pessoa comum. Nós somos uma classe diferente. Não somos melhores e nem piores que ninguém. Nós somos diferentes. Advogado é fonte de conhecimento. Advogado é mata-borrão de estudos. Nós precisamos conhecer todas as áreas. Nós precisamos estar atento a tudo que acontece na sociedade. Por quê? Porque nós
é que ensinamos como que isso tem que tramitar. Tudo exige lei, tudo exige interpretação, tudo exige comunicação com os tribunais, com os órgãos regulamentadores, com os paraestatais e com o mundo privado. Portanto, é muito importante que a partir do momento que você decidiu ser advogado, se você está no segundo, terceiro ano, você precisa começar a entender que advogado tem uma outra imagem. Não dá para ser um advogado que tenha toda a credibilidade do mundo se você não se veste como advogado, se você não fala como advogado, se você não tem a imagem de advogado. Porque a nossa profissão vende coisas intangíveis, não palpáveis. Nós vendemos uma promessa, nós vendemos credibilidade. Claro que essa credibilidade ela precisa ser materializada em algum momento, ela precisa ser visualizada pelas pessoas que vão te contratar. É aí que mora o empreendedorismo do advogado. Quando você chega a ser aprovado no exame de ordem, é muito importante que você já tenha pelo menos 2 anos de estágio. Ganhando pouco, trabalhando muito, se esforçando bastante, umbigo em fórum, em vários lugares que precisam protocolar documentos, você tem que ter digitado coisas, é necessário que você tenha perdido assuntos, é necessário que você conheça o andamento do dia a dia na área jurídica para que você já tenha sido experimentado. Você será contratado para resolver problemas. E você precisa ter sabedoria, inteligência, coisas diferentes, conhecimentos técnicos e, substancialmente, você precisa saber cobrar esses serviços. Serviços, eles não podem ser de graça. Alguns vale a pena você fazer um pro bono, você fazer alguns serviços de graça, porque você vai estar entrando em alguns nichos de mercado que valem a pena. Mas é muito importante que você construa uma imagem e preserve essa imagem. Advogado não tem rede social bebendo ou saindo com 30 mulheres ao mesmo tempo. Advogado não tem rede social com pouca roupa ou seminua ou coisa parecida. Advogado, ele tem uma vida ilibada, ele tem uma vida que é uma vida comedida. É claro que você, na sua intimidade, pode ter a sua vida que você quiser. Advogado, ele não tem bandeira política, porque ele pode ser contratado tanto por um lado como por outro. Advogado não milita ou deixa de militar em causas ideológicas. Por quê? Porque você é um operador do direito. Você pode até ser uma pessoa que tenha uma inclinação para uma determinada ideologia e, de repente, no seu escritório, ser contratado por uma associação que seja inclinada para outra ideologia. E qual o problema? Que profissional você pretende ser? Um profissional político? Não. Se for assim, você precisa se filiar a um partido político e ser um político. No caso, advogado ele é uma pessoa sui generis. Você pode ser um advogado preto, branco, japonês, gay, lésbica, bi, eu não sei, são com muitos conceitos. Você pode ser um advogado com qualquer ideologia, mas ela é sua e ela precisa estar guardada. Até porque senão você vai ter só um tipo de cliente, aqueles que são vinculados ao seu tipo de pensamento. Então, eu não quero dizer que o advogado não pensa e que o advogado não tem que emitir a sua opinião. O que eu quero dizer é que no empreendedorismo da sua carreira, você precisa guardar com muito bom senso a sua forma de se exteriorizar, na sua roupa, no seu linguajar, na forma com que você se expressa, a sua opinião política, a sua opinião de gênero, a sua opinião a respeito da família, a respeito da vida alheia, a respeito de tudo que acontece nesse mundo. Substancialmente, o advogado não ferve. Advogado é educado, advogado é comedido, advogado não fala palavrão, advogado não vai na maré das coisas que acontecem nas capas de revista.
advogado sempre tem um olhar um pouco mais aprofundado, separado dessa efervescência política que existe, até porque a qualquer momento você pode ser chamado para advogar para uma das partes e você não pode ter a língua queimada, porque você é uma pessoa sui generis, diferenciada. Algumas dicas para você que pretende empreender na área jurídica como advogado. Grande abraço, sigamos em frente, até mais.